Olá, seja bem-vindo ao canal Fato Urgente News. O que explica a crescente potência dos furacões? Recentemente, furacões como Helene, Beryl e Otis causaram muitos estragos e mortes. E no momento, o Milton avança em direção à Flórida e se intensifica com tanta rapidez que pode ter efeitos potencialmente catastróficos. E tudo isso acontece meros 10 dias depois da passagem do Helene, que deixou ao menos 225 mortos, afetou principalmente o estado da Carolina do Norte e virou um dos furacões mais mortíferos nos Estados Unidos desde o Katrina em 2005. O Centro de Furacões dos Estados Unidos informou um aumento na intensidade dos ventos ao longo da costa oeste da Flórida. Imagens mostram árvores caídas em Fort Myers antes da chegada do furacão Milton. O furacão foi rebaixado de categoria 5 para 4 no início da tarde desta quarta-feira, de acordo com o Serviço Meteorológico dos Estados Unidos. No entanto, isso pouco altera a ferocidade dos ventos e a forte maré de tempestade esperada para atingir a costa densamente povoada do centro-oeste da Flórida a partir da noite desta quarta-feira. As cidades de Tampa e Sarasota estão exatamente no caminho da tempestade, uma área que foi atingida há 2 semanas pelo furacão Helene, que matou 235 pessoas no sudeste do estado. Esta imagem mostra o furacão visto da Estação Espacial Internacional na manhã desta quarta-feira. Milton estava a 400 quilômetros a sudoeste de Tampa, avançando com ventos máximos sustentados de 250 km por hora, de acordo com o Centro de Furacões. O fenômeno será mortal e catastrófico. A tempestade tocou o solo próximo às cidades de Siesta Key e Sarasota, na costa oeste da Flórida. A região da Baía de Tampa, que não sofria um impacto direto de um grande furacão há mais de um século, foi uma das mais afetadas. As autoridades emitiram ordens de evacuação obrigatória para moradores de 11 condados ao redor da Baía de Tampa, afetando cerca de 5,9 milhões de pessoas. Além das inundações e cortes de energia, o furacão Milton causou danos significativos a infraestruturas e propriedades. A tempestade exigiu a maior evacuação no estado desde o furacão Irma, em 2017. Todos os portos foram fechados e mais de 1.700 voos foram cancelados. A formação de um furacão é um processo complexo, que envolve várias condições atmosféricas e oceânicas. Os furacões se formam sobre águas oceânicas quentes, geralmente com temperaturas superiores a 26 graus centígrados. Essas águas quentes fornecem a energia necessária para a formação e intensificação da tempestade. A água quente do oceano evapora, e o vapor de água sobe para a atmosfera. À medida que o vapor sobe, ele encontra camadas de ar mais frias e se condensa, formando nuvens e liberando calor latente. Esse calor aquece o ar ao redor, fazendo com que ele suba ainda mais. A evaporação contínua e a condensação criam uma área de baixa pressão na superfície do oceano. O ar ao redor dessa área de baixa pressão começa a se mover em direção a ela para preencher o vazio, criando ventos fortes. Devido ao efeito Coriolis, causado pela rotação da Terra, os ventos que se movem em direção à área de baixa pressão começam a girar. No hemisfério norte, os furacões giram no sentido anti-horário, enquanto no hemisfério sul, giram no sentido horário. Os furacões começam com pequenos grupos de tormentas em cima do oceano. E se o mar estiver suficientemente quente, com ao menos 27 graus Celsius, as nuvens crescem e se multiplicam. Quando a velocidade média dos ventos alcança 119 km por hora, se forma o olho da tormenta. É o que marca o surgimento do furacão. Se as condições forem favoráveis, como a presença de ventos de cisalhamento baixos, que são os ventos que não mudam muito de velocidade ou direção com a altura, a tempestade pode continuar a se intensificar. O calor e a umidade contínuos do oceano alimentam a tempestade, fazendo com que ela cresça em tamanho e força. No centro do furacão, forma-se uma área de calma relativa conhecida como olho. Ao redor do olho, há uma parede de nuvens de tempestade intensa chamada Parede do Olho, onde ocorrem os ventos mais fortes e as chuvas mais intensas. Os furacões se movem impulsionados pelos ventos de grande escala na atmosfera. Eles podem viajar milhares de quilômetros antes de enfraquecerem ao encontrar águas mais frias ou terra firme, onde perdem sua fonte de energia, que é a água quente do oceano. As autoridades continuam monitorando a situação e alertam para a possibilidade de mais danos à medida que a tempestade avança pelo estado. A resposta de emergência está em andamento,
com equipes de resgate e socorro trabalhando para ajudar os afetados e restaurar os serviços essenciais. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, NHC, na sigla em inglês, anunciou nesta quinta-feira que o furacão Milton perdeu força e as características tropicais. Agora, ele é considerado um ciclone pós-tropical com força de furacão. Apesar de não ser tão intenso quanto previsto, os ventos de Milton se moviam com velocidade máxima de 120 km por hora, e a situação no estado da Flórida ainda é perigosa. Até a noite desta quinta, o furacão tinha causado 14 vítimas fatais no estado. Ainda na madrugada desta quinta, jornais dos Estados Unidos já reportavam que o furacão estava perdendo a intensidade, chegando à categoria 1 antes do começo da manhã. Se você aprecia discussões sobre temas como este, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Afinal, ele é feito especialmente para você.